Aí a gente concordou que... Eu concordei em levar ela, né? Entregar pro bem dela. E aí foi Que a quando gente começou o achava que era pro bem pesadelo, dela. né? É. Putz, mas eu imagino como deve ter sido também separar dela, né? Assim, Não, foi sem doido. saber se vai ver de É. novo e tal. É. Não, Como uma que foi? cena que eu falo, né? Que eu nem tinha comentado, mas que doeu muito mesmo. Que eu chorava muito. Foi ter que levar ela nos braços. Porque até isso, né? Tive que levar ela nos braços porque ela se sentia confortável comigo. Chegar lá, aí me abaixei, botei ela dentro de numa gaiola. Acostumada a ser criada livre, né? Eu tava chorando muito. Aí o pessoal fechou, botou o cadeado. Aí eu tive que virar de costa e vim andando. Aí ela ficou em pé na grade assim, botou as mãos dela na grade assim e ficava vocalizando aquele barulhinho dela. Poxa. Foi. E aí foi quando começou o pesadelo, porque quando a gente foi deixar ela, era noite. Então, não deu pra gente ver as condições do CETAS, né? Que é o centro de triagem. E aí, ficou combinado que no dia seguinte, o nosso veterinário iria lá para coletar os exames, para verificar, para pesar, para verificar tudo isso. E aí foi quando realmente começou todo o problema. Não nos respondiam pelo WhatsApp, não deixaram a gente visitar o primeiro dia. Aí a gente assim, bom, um dia, né? Vamos lá no sábado, que seria 2 dias depois. Tá. Quando nós chegamos lá, uma determinada servidora que estava lá dentro dificultou que a gente entrasse. Ela sabia do acordo e ela disse que ela não ia fazer, que a gente não ia ver a Filó, e foi quando a gente percebeu que nós fomos enganados pelo IBAMA, que é um órgão respeitadíssimo e que a gente confiou na instituição. E foi nesse momento que o desespero bateu. Para mim, eu me senti impotente, porque eu, inclusive, assim, concordei de entregar ela e eu me senti super culpada, e a gente, naquele momento, achava que eles tinham reintegrado ela de qualquer forma e a gente nunca mais ia achar ela. Então, assim, todo o tempo, desde o início, O medo é deles já tivessem soltados sem monitoramento nenhum, sem cuidado nenhum. Não cumpriram o acordo, não deixaram o nosso médico veterinário ver. Ah, não deixaram o veterinário? Não, o médico veterinário não teve mais acesso. Então, assim, a gente não tem nem como fazer a defesa dele para dizer assim, olha, a Filó foi entregue em bom estado de condição de saúde, porque não deixaram a gente ter esse acesso. E tudo foi combinado. Tanto... com lá na hora, no acordo com os servidores, quanto por um representante do IBAMA, que depois a gente descobriu, eu fui lá em Brasília e eu descobri que o presidente do IBAMA nacional não tinha conhecimento dessa reunião. E nessa reunião, esse servidor, que se chama Roberto Cabral, ele participou do acordo. A gente tem a reunião gravada, filmada, que foi pelo telefone. E simplesmente foi isso. E aí foi aí que eu perdi a paciência, né? O Agenor, ele é muito tranquilo. Agora eu me senti... A gente tá vendo aqui que... eu me senti uma completa idiota, porque... Te prometeram algumas coisas, umas garantias e assim, quando eu fui exigir, a gente foi muito maltratado desde sempre. Então, assim, eu falei, cara, eu vou entrar com um processo judicial. Nós entramos com um mandado de segurança, né? E foi quando o juízo deferiu que a gente poderia entrar com os meus assessores, com os veterinários e os biólogos, para que a gente pudesse fazer um laudo, para que o juiz decidisse onde, nesse momento do processo, era melhor a Filó ficar. E foi aí que as coisas pioraram. Por quê? Por quê? A gente viu um CETAS sucateado, todos os animais ali numa superlotação, a Filó numa jaula péssima, onde ela não pode expressar o comportamento natural. Por exemplo, ele disse que a capivara ela tem necessidade de água. Não tinha nenhuma água ali para ela poder pelo menos se banhar. Encontramos medicamentos vencidos desde 2016, que o IBAMA está dizendo que eu estou criando fake news, sendo que tudo estava no ao vivo, filmado, registrado, documentado. E eles estão dizendo que eles não usavam no animal porque eles estavam para descarte. Desde 2016, para descartar esse medicamento, misturado com outros medicamentos. O CETAS não tem veterinário lá, então quem administra esses medicamentos? Anestésico Propofol, que tem uma regra a ser cumprida para se guardar, que foi o Propofol que o Michael Jackson
faleceu, que ele usou. Que é forte, né? Que qualquer pessoa pode pegar lá e ter acesso, um estagiário, um servidor. Simplesmente o IBAMA não está cumprindo a norma básica lá no Amazonas do que eles cobram de um criador legal, né? Que cobram de um Agenor. Então, assim, foi quando isso foi tudo escancarado, né? Eu joguei na imprensa e nós conseguimos fazer uma nova ação no mesmo dia, com todos os laudos, e graças a Deus o juiz fez uma sentença linda, observando os aspectos legais, mas principalmente o melhor para Filó. Inclusive na sentença ele diz assim, não é a Filó que habita, que mora, que está no habitado Agenor. É o Agenor que está no habitado da Filó. Então a gente conseguiu essa decisão. E eu acho que não precisa ser técnico para poder avaliar que é melhor para ela. Durante o processo, é melhor ela ficar lá onde ela está. Do que ela já ficou aí 6 meses. Do que ela ficar numa jaula que ela não pode expressar o comportamento dela de capivara. Então aí vocês conseguem isso e ela volta então contigo, é isso? Ela tá comigo agora. Depois desse... que saiu, né? Não quiseram cumprir a decisão judicial, também. Mesmo com a Polícia Federal lá, não quiseram cumprir. Não queriam devolver. Estão me acusando de ter invadido o IBAMA. Eu não invadi, ninguém invadiu o IBAMA, porque a gente já estava dentro do IBAMA. Eu exerci o meu direito de entrar no CETAS, porque eu já tinha uma decisão liminar do dia anterior. Então, assim, todo tempo essa confusão e esse determinado servidor fica... Ele levou para o lado pessoal. Ele usa até as páginas institucionais do IBAMA para poder desqualificar o Agenor. Ele diz que o Agenor não é ribeirinho, que o Agenor é pecuarista, sendo que isso não procede. Eu ouvi essa história também. Entendeu? Sim. Que ele é peão de rodeio. Então, assim, quer dizer, que ele faz faculdade como se fosse um absurdo um ribeirinho fazer uma faculdade. Então, assim, é uma pessoa completamente preconceituosa, xenofóbica, sem noção, que não conhece a realidade do Amazonas. A Ana Jesus, ela perguntou aqui sobre a Luísa Mel, onde que ela entra nessa história? Então, eu já venho da proteção animal desde criança. Então, conheço todos os protetores do Brasil de alguma forma, né? E a Mel é uma dessas pessoas que, concorde ou não, foi um expoente aí da causa animal, né? Só que assim, quando esse assunto estourou, e eu tô desde o início, por isso que eu posso falar com muita convicção, e vou ficar até o fim. Muita gente aproveitou aquela onda, porque tava tendo uma visibilidade muito grande, eu vou ajudar, eu vou resolver, eu vou falar com o presidente do IBAMA, vamos resolver. E a gente esperançoso, porque a gente quer que a questão se resolva. Sim. Então, assim, apareceram muitos políticos, apareceram muitas pessoas, e uma dessas pessoas foi a Luísa Mel. Ela que conseguiu essa reunião, que depois a gente descobriu que o presidente mesmo do IBAMA não estava ciente, até porque eu acho que se ele estivesse ciente, ele resolveria dentro de uma razoabilidade, eu acredito. E aí, ela viabilizou essa reunião, nós ficamos mais ou menos quase 1 hora, fizemos todos os acordos, né, as condições. Inclusive, esse servidor, ele pediu até 10 minutos no meio da reunião. Ele, deixa eu... Como se ele fosse consultar um jurídico, alguma outra pessoa. Ela não participou da reunião. E a Luísa participou, tipo assim, dos primeiros 10 minutos da reunião. Tá. E aí, tem 2 coisas que eu discordo dela. Eu acho que ela poderia ter participado da reunião toda para ela saber os termos do acordo. E a outra questão, que aí é uma questão que eu discordo totalmente, porque eu acho que o nosso papel enquanto protetor de animais não é apontar o dedo na cara de você, por exemplo, que de repente quer se conscientizar, mas não tem um conhecimento, ou enfim, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas se conscientizarem, a gente tem que ensinar as pessoas. E aí, naquele momento, ela foi muito extremista, e ela já estava falando comigo e ela já tinha acesso direto ao Agenor, que ela soltou aquele vídeo do rodeio. Descredibilizando e fora de um contexto que ela não vivencia. Sendo que a todo tempo eu estava em contato com ela.
Para ajudar. E eu falava, mas é disso, mas é de aquilo. E eu respondendo no WhatsApp. Ah, mas ele é pecuarista. Eu falei, não, ele não é pecuarista. Luiz, eu fui lá na propriedade, fui lá na casa dele. Então, assim, esse ponto que eu achei que foi aí que as pessoas não concordaram com ela. Né? Porque se ele fosse até peão de rodeio e ele tivesse, enfim, um outro tipo de vida, de pensar, mas se hoje ele não tem mais esse pensamento, ficou para trás. O que não é nem né? o caso Quem também. que nunca errou? Quem que nunca errou em algum momento? Saúde da né? Então da ela foi extremamente extremista e ao invés de focar na solução do problema, se focou em dizer, apontar o dedo e dizer, ei, esse aí é o mais alto criminoso, tem que punir mesmo, tem que tirar a capivara. E o interesse maior, que é o bem-estar da Filó, ficou em segundo plano. Sendo que pra gente sempre foi em primeiro plano. A gente aqui vai cuidar da parte jurídica, tudinho. Mas a nossa preocupação principal é a Filó. E aí a gente percebeu isso. E aí as pessoas, cada um fez seu juízo de valor.